Estamos de volta. No bloco anterior eu conversava com a professora Isaura Longo, que é professora da Univale e também do Projeto Crescer, sobre a prevenção da gravidez na adolescência. E ela estava falando que hoje os adolescentes estão muito precoces. Como falar para um adolescente de 11 anos que ele tem que usar camisinha? Então tá, vamos falar disso, que eu acho que é um ponto muito interessante. Tudo está precoce demais, né? A infância já está precoce demais. Você enxerga com esse olhar também, Isaura? Eu enxergo com esse olhar e não vejo como mudar. Eu não vejo como mudar. Os meios de comunicação estão aí, o Face está aí, a internet está aí, os problemas sérios de saúde estão aí. Então, eu acredito ainda que a escola, a família não tem subsídios suficientes para lidar com essas questões, porque as coisas estão acontecendo com uma velocidade muito grande, então eu não sei como lidar. Se antes eu não sabia, se antes eu escondia, se antes a minha filha falava com a amiguinha, agora essas coisas ficaram mais claras, mais transparentes, só que não significa que eu saiba lidar. Eu não sei lidar, eventualmente, com algumas questões. Não sei se você sabe, como é que você vai lidar com a sua filha. Quando chegar o problema, não, mas o problema está aí, colocado. Exatamente. Isso me preocupa bastante, porque a gente estava falando da questão do tabu, que antigamente os pais não sabiam lidar, mas agora eles não sabem lidar por um outro motivo, né? As crianças estão num mundo extremamente tecnológico, com acesso a tudo, tá ali, tá na tela do computador, tá na tela do celular, e elas estão vendo tudo. A mídia com grande parcela de culpa nisso, né? Porque realmente coloca em horários que a criança está na frente da TV, coloca filmes que tem cenas de sexo às vezes, e isso, lógico, desperta um desejo, né? A gente vê, na verdade, uma curiosidade. Eu não diria desejo, eu diria curiosidade, né? Eu toco nesse assunto, eu gostaria agora só de colocar uma pimentinha aqui. Eu trabalho, eventualmente, um livro chamado Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor. Isso em nível superior, na universidade. E quando este assunto vem para ser apresentado por adultos em nível superior, as reações na plateia são incríveis. Reações assim que você percebe resquícios, né, de um aprendizado, de uma educação que vem de casa carregadinho de preconceitos e crendices. Então, como essa criança, ou esse pré-adolescente, ou esse adolescente chega hoje? Será que ele chega com esses mesmos elementos? Eu acredito que sim, porque se retirassem esses elementos, ele trataria a coisa com mais tranquilidade. Sim. Mais tranquilidade, sabendo que sexo é uma coisa natural, deve ser vista como uma coisa natural, como uma coisa simples e prazerosa, só que tudo a seu tempo, tudo a seu tempo no despertar. E hoje eu não sei o que fazer com essa carga de informação que está aí e que me apavora, realmente me apavora. Você acha, vamos então apimentar mais, que os pais precisariam de um curso para saber como lidar com essa situação? Como que eles vão chegar neste ponto de acompanhar essa evolução desse adolescente, dessa criança, se eles estão ficando cada vez mais para trás? Os pais deveriam fazer um curso de sexualidade. Entendi. De sexualidade, como lidar com a sua sexualidade. Porque eu não sei lidar com a minha sexualidade, portanto, não vou saber lidar com a sexualidade do outro. Sim. É difícil se eu vejo na sexualidade um mistério e uma coisa feia, embalada de elementos que me apavoram, e que me deixam com medo ao mesmo tempo, mas eu quero experimentar. Então, se eu vejo na sexualidade esses elementos, eu não vou saber lidar e falar para o outro que ele tem que ser feliz. Certo. Sexo é tradução de felicidade, claro. Sexo é vida, sexo é prazer, mas o feio, o proibido. Não é? Por quê? Porque eu quero retardar o início dessa sexualidade. Na realidade, no momento em que eu estou com o meu corpo pronto para ser mãe ou para ser pai, eu estou com a minha sexualidade pronta. Exatamente. Só que a minha cabeça não
não combina com o meu corpo. Aí entram os conflitos. Né? Mas vejo sim que a maior parte dos problemas está na cabeça de quem educa. De quem educa. Exatamente, independente se é pai ou mãe, de quem Independente de quem é pai ou mãe. Claro que existem sempre as suas referências, não podemos negar isso. Mas com cuidado, sempre com cuidado. E eu acho que quando não há essa orientação, esse papo aberto de educador e educado, eu acho que isso é o que prejudica e o que desperta essa curiosidade. Ah, não vai falar pra mim? Por quê? Então eu vou experimentar. E aí é nessa hora que experimenta sem tomar o menor cuidado. Porque a gente fala de gravidez, porque hoje é o dia da prevenção da gravidez na adolescência, mas o pior não é a gravidez, né? O pior é a doença, exatamente. Porque a gravidez é lógico, vai mudar toda a vida, é um planejamento que vai por água abaixo e tem que mudar tudo e parar de estudar, e é um filho que é pra toda a vida, né? Mas e a doença? Está colocando em risco a própria vida, né? E é um risco muito grave, porque a gravidez, ok, também apresenta risco quando o adolescente é muito jovem, mas é um risco que nem se compara à doença, né, Isaura? Com certeza. Eu penso ainda assim que a falta de referência é um elemento muito forte aí nessa questão. Porque antes nada podia. Sim. Hoje, algumas coisas, eu posso tudo, mas que tudo é esse? Então, as referências nessa relação, especificamente com relação à sexualidade, elas estão cinzas, não se sabe mais. Sim. Entendeu? O que é o certo e o que é o errado. Com relação à prevenção, apesar das campanhas governamentais serem intensas com relação a isso, vem aumentando substancialmente essa questão. Mas por quê? O que faz uma criatura colocar em risco a sua vida, não se amar? Então eu penso que está muito mais ligado também à autoestima, à vontade de se amar, à vontade de amar o outro, de cuidar do outro. Sim. Essas referências estão faltando no ser humano, entendeste? Para que ele possa viver melhor. Claro, e de querer se mostrar também, né? Porque daí até entra a questão que a gente comentou brevemente de bullying, de tudo. Às vezes aquele adolescente, ele tá tão retraído no mundinho dele, não faz parte daquele grupinho e quer provar que pode, e justamente por não ter recebido essa orientação, ele vai e faz, e eu fiz, eu aconteci, eu sou o máximo, e não mede as consequências, porque o adolescente tem muito aquele pensamento do prazer do momento, né? Do que vai acontecer agora e o quanto isso vai me beneficiar agora, o quanto eu vou ficar popular. E isso é uma coisa que vem de gerações e gerações, porque hoje eu não sou mais uma adolescente, mas quando eu era também era assim. E eu até, nesse ponto, eu me considero uma privilegiada porque eu tive uma orientação muito bacana da minha mãe. Eu não tive essa curiosidade absurda, porque eu fui orientada, porque o papo era aberto, mas eu acredito que isso é muito raro, né? E volto a falar naquela questão, não tem a ver com classe social. Não. A falta de orientação vem de qualquer lugar. Se o pai não está preparado e também se não quer, porque às vezes eles não querem, né? Eles acham que isso é um papel da escola, e não é um papel só da escola, né? Não é um papel da escola, absolutamente, só da escola, entendeste? Cada um tem a sua parcela nessa formação. Há muita informação e pouca formação, porque as referências foram perdidas. Nós não conseguimos mais lidar com esse universo, porque nós adultos estamos perdidos. Exatamente. Nós estamos perdidos nas nossas referências. E a partir daí eu não consigo orientar. Exatamente. E esses adolescentes, voltando a falar um pouquinho do projeto, que foram capacitados para fazer esta peça de teatro e levar essa informação a outros adolescentes, como foi a reação desses adolescentes capacitados em serem as pessoas que levariam esta informação a um colega? Porque às vezes alguns podem ser até colega, vizinhos de rua, né? E se encontrar ali e expor, levar uma mensagem para esta pessoa. Como foi essa recepção deles? Olha, foi muito interessante, porque no princípio, obviamente, as risadinhas na sala de aula, aquelas conversinhas paralelas, eles se colocando numa situação de desconforto, claro, né? de quebra de paradigmas. Mas no momento em que entraram os enfermeiros, entraram os psicólogos, entraram os comunicadores e foram apresentando exatamente as informações que deveriam ser colocadas, eles foram mudando e eles foram se distanciando
daquele preconceito e foram mudando a sua forma de ver e realmente se transformaram em multiplicadores e falavam e respondiam às perguntas da plateia assim com extrema naturalidade. Olha só. Não tornando aquilo desconfortável, porque as pessoas elas ficam acanhadas ao levantar a mão e perguntar. Elas não queriam. Ou elas escreviam num papelzinho para que as respostas fossem dadas depois. Elas mudaram e por isso que o projeto, ele agora é retomado, retomado com bastante vigor, porque nós temos certeza que ele tem sim reflexos muito bons e a avaliação é muito boa da comunidade, das escolas, dos coordenadores, dos professores, e é por isso que ele vem com todo vigor. Que bacana. Olha, o projeto, o Instituto Crescer está de parabéns. Eu vou mostrar aqui o folhetinho que é extremamente explicativo, fala de tudo o que acontece realmente neste projeto, na palestra, na atividade teatral, né? E o que eu acho mais interessante disso tudo é a iniciativa, o Projeto Crescer, que tem a ideia de capacitar adolescentes para o mercado de trabalho, também se preocupa em capacitar adolescentes para levar um conhecimento que é extremamente fundamental, até porque se esses jovens, de repente, se envolvem numa situação assim de risco, engravidam ou pegam uma doença, eles jamais poderão ou vão retardar por um bom tempo a sua capacitação para o mercado de trabalho, né? Com então é um certeza. projeto interligado mesmo. Exato, então veja que Crescer conversando com adolescentes e o projeto Crescer, que qualifica, que capacita esses alunos para o mercado de trabalho, tem tudo uma conexão, porque a vida muda completamente se ele é atingido por uma AIDS ou se ele se envolve com uma menina ou um menino, né? E a menina aí engravida. Então tudo muda na vida, tudo muda, porque filho é para sempre. Exato. Filho é uma bênção. Ele tem que vir, né? Na hora certa. No momento em que estão todos harmonizados. Exato. Porque vai criar um conflito muito grande na família se uma menina de 13 anos, por exemplo, vier a engravidar. Exatamente. Ela está cortando a vida dela pela metade. O que se quer é que esse adolescente ele cresça, ele evolua, ele se torne uma pessoa iluminada, uma pessoa que tem pela frente os seus sonhos para realizar e sabe que vai realizar. Exatamente. Isaura, adorei o nosso papo. Eu adorei também, obrigada pelo convite. Imagina, muito bom a gente falar de assuntos polêmicos de forma tão descontraída, até para que o pessoal de casa possa ver que assim, é um assunto polêmico, mas ele não tem que se tornar um tabu. A gente tem que falar abertamente e orientar os nossos jovens para que eles tenham um futuro promissor, brilhante e oportunidades na vida. E ainda acho que a mídia deveria trazer mais programas que trabalhassem esse aspecto sobre sexualidade. Exatamente. Deixa aí a minha dica. Perfeito, tá feita a dica então. Muito obrigada, Isaura. Um abraço, obrigada. Outro. A gente faz um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já.